Então, nós estamos aqui, dia 30, e a gente terminou com a maior doença, que foi o culto ao materialismo. Quem não viu, quem não estava aqui na outra semana, deve ter olhado a gravação. E a gente, então, teve aí 3 assuntos que já fechamos, e o último é hoje. Então, no primeiro assunto aí do saúde e doença, a gente fez um histórico, né? E o propósito do histórico foi mostrar o pêndulo, ou a lei do ritmo, né? Que eu falo do Hermes Trismegisto, esse pêndulo, na história do mundo. Vocês lembram que eu falei um pouquinho sobre o Ptah-hotep do Egito, falei do Hipócrates, muito superficialmente. Viemos para a história da igreja, do iluminismo, né, o rompimento dos reinados absolutistas. E aí o pêndulo se movimentou, expliquei para vocês, se movimentou, teve o renascimento em 1300, 1400, e aí o pêndulo se movimenta depois, né, com a explosão científica e os burgueses. Ali um conjunto de coisas, um conjunto de acontecimentos, e é assim que funciona na lei, né, um conjunto de acontecimentos propicia uma mudança. E aqui uma grande mudança, e precisava ter uma explosão científica, mas o homem sempre tem dificuldade de lidar com o interesse pessoal, com o egoísmo. E nesse processo, criou-se a saúde vinculada aos sintomas, deixou-se aquilo que tinha conquistado no passado para trás. Esse foi o nosso histórico. Depois nós falamos dos mundos, né? Aqui, desculpa, são os 3 mundos, né? E os 3 construtores. Falamos da tríade do corpo, mente e espírito. E os construtores da saúde, que nós detalhamos para vocês, a nutrição, o movimento e a harmonia. E é muito importante entender isso, porque isso é a base do desenvolvimento da cura. E depois falamos da maior doença do mundo, que foi o nosso última aula, as duas últimas aulas. Falamos de algumas estatísticas, discutimos um pouco sobre isso e chegamos à conclusão qual é a maior doença do mundo, e percebemos que a maior doença do mundo ela está impregnada, se não na totalidade ou quase totalidade dos habitantes desse planeta, né? Que é o efeito que a gente chama de efeito zumbi, ou o efeito de manipulação que hipnotiza as pessoas através da matéria, do consumo, da competição. Isso nós falamos ali. E hoje a gente gostaria de fechar esse assunto, e o assunto é a cura. Porque se a gente tem um histórico, se a gente tem os construtores da saúde, se a gente tem a maior doença do mundo, tem que existir uma cura para tudo isso. E existe, né? Existe. E aí eu não sei quem foi que viu o vídeo da cura. Quem viu vai ser fácil, quem não viu vai pegar um pedaço da história aqui com a gente, porque a gente não vai correr o vídeo todo. A gente começa no vídeo falando sobre a dança da vida, né? A dança da vida significa o quê? Significa que é como se fosse um balé onde existe a vida e existe as pessoas, ou seja, eu e a vida, você e a vida. E quando eu falo da vida, estou falando das leis divinas, de todo o processo da perfeição das leis de Deus atuando sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a natureza. Então, essas leis atuam, e aí vocês pensam que essas leis é como se fosse uma entidade, né? Só simbólico, tá? Então, você pensa na justiça como se fosse uma entidade de um alto nível, o amor, maior entidade que tem. Abaixo da justiça, você vai encontrar ali a bondade, a misericórdia e o karma. Então, a gente já falou um pouco sobre isso. E quando você fala da dança da vida, você está dizendo assim, olha, que sempre que você vive aqui no planeta Terra, você encara essa dança da vida. Mas quando você está no plano espiritual desencarnado, no nível evolutivo ainda mais rasteiro, como o nosso, e um pouco até acima, você também faz esse processo de dança com a vida, onde você tenta entender a vida tenta te ajudar, e muitas das vezes você não concorda, você xinga, você esbraveja, você diz que é injustiça, e assim vai, como diz o outro, a nossa dança, que não é uma verdadeira dança, é uma confusão enorme que a gente faz de passos com a vida. Então, esse é o processo da cura, onde você tem que compreender o que a vida está falando para você. E a vida conversa com você através de várias maneiras. E a nossa condição de um mundo onde tudo tem que ser feito em segundos, a gente vai sempre ter mais dificuldade do que no passado.
No passado, as pessoas se dedicavam, tinham mais tempo, tinham paciência, às vezes, para ouvir, e as coisas se passavam, parece que, num nível de tempo menor. Hoje, quando você fala com a pessoa assim, olha, tem um vídeo aqui que é importante ver, um vídeo de 30 minutos, 50, as pessoas já olham, o que é isso? De jeito nenhum. A pessoa quer coisas de minutos, 2 minutos, 1 minuto, se possível, segundos. E não adianta, porque a vida não funciona assim. Não é assim que a vida funciona. Em outras palavras, não é da maneira como nós estamos vivendo que a vida funciona. Essa é que é a verdade. Nós estamos vivendo numa geração que está na contramão. Nós estamos vivendo numa geração do imediatismo, né, da necessidade material, da falta de paciência, da falta de amor, da falta de cooperação, né? Então a gente não tem paciência para nada, e isso se expande, aí eu vou falar do que a Grace colocou aqui, se expande para quê? Para a família. Nós não temos paciência com os familiares, os irmãos não têm paciência, os filhos não têm com os pais, e os pais não têm com os filhos. E aquilo que é mais importante nessa vida, que é a educação dos filhos, mas os pais também não têm muita paciência com isso, é uma raridade, porque as pessoas querem tudo rápido e não funciona. Tem que entender isso, não funciona. Você pode ser rápido em fazer as coisas, mas fazer as coisas corretamente. E o que está acontecendo na vida atual é que as pessoas estão atropelando a disciplina, estão atropelando a ordem, estão atropelando o bem viver em tudo que faz. Em tudo que faz, no trabalho, na família, na educação, na convivência, em tudo que se faz, até mesmo dentro da doutrina espírita, na religião, em tudo que se faz se atropela por causa do tempo. Do tempo. É como se nós estivéssemos andando numa velocidade tão grande, como se fosse acabar tudo daqui a pouco. Então, esse é o retrato que a gente pode tirar da nossa vida. E aí, como diz o outro, salva quem? Salva aqueles que conseguem entender isso e conseguem minimizar. Não acredito que a gente consegue resolver isso de uma forma completa, mas a gente consegue entender isso e a gente consegue minimizar isso para a nossa vida, para a nossa família. Ter um pouco de desaceleramento, né? Desaceleramento dentro da família, com os familiares. E se a gente falar isso aí fora, as pessoas vão achar que são loucos, porque o que o mundo está pedindo é acelerado. Seja rápido, tem que ser urgente, tem que ser assim. É isso que a gente escuta, mas se a gente não compreender que uma coisa é atender a necessidade do mundo no sentido de ganhar o pão de cada dia e tal, mas a outra coisa é como a gente faz isso acontecer, principalmente para nós, para a nossa família, para aqueles que convivem conosco. E, quiçá, daqui a um tempo, em outra geração, nós consigamos fazer isso de uma forma global, né? Bom, então vamos lá. A cura é o último, né? Então, o que acontece? Esse quadro não é um quadro muito simples de compreender, tá? Ele não é um quadro muito simples de compreender, e eu não vou explicar ele detalhadamente, porque existe um outro quadro que é muito mais importante a gente entender. É muito mais importante. Mas, rapidamente, mostrando aqui, o que acontece com esse quadro é que ele tem o plano cartesiano, né? Para a gente entender, eu sempre falo, para a gente entender um quadro, nós temos que ter a visão cartesiana dos eixos dos x e dos y. Senão a gente dá um nó aqui, vermelho, verde, o que que... Então a gente tem que colocar a ordem na nossa cabeça, na nossa mente, para compreender. Então, quando você olha aqui, descrição, você tem vivência, propósito, necessidade básica e conclusão. Pronto, você olhou uma parte do quadro. É o plano do eixo do x e dos y. Quando você olha lá em cima, na horizontal, você vai ter a descrição, você vai ter o físico, você vai ter o psíquico, que se divide em 3, que é o emocional, o mental dos desejos, mental puro, e o último, que é o espiritual. Vamos entender no quadro. Então, o quadro ele está querendo dar uma informação para a gente. O que ele está dizendo? Um quadro normalmente diz assim, olha a ordenação da vertical e olha a ordenação da horizontal. Onde eles se tocam é a informação que eu quero te dar. Né? Isso parece simples, mas normalmente a gente olha para um quadro e a gente confunde a nossa mente, porque a gente não tem esse pensamento simples. Então, quando eu falo assim, olha, vivência. Vivência está na descrição, mas a vivência
Quando ela vai para a horizontal, ela vai ter várias colunas. Vai ter o sensorial, emoções e sentimentos, pensamento e racionalidade, inteligência ativa, consciência desperta, saber ouvir e a voz interior. Pronto. Então, a vivência tem vários itens dependendo da coluna de cima. É o físico, ou seja, o que é o físico? É o nosso corpo físico e toda a fisicalidade envolvida nisso. É o psíquico, que se divide em três, que é o emocional, que é o mental dos desejos, é a mente dos desejos que eu falo para vocês, a mente do andar de baixo, e a mente pura, a mente do andar de cima. E o último, o espiritual. Lembra? Físico, psíquico e espiritual. Fisicalidade, mental, psicológico e espiritual. Os três mundos. Pensa nos três mundos. Mas só que o psíquico se divide em três para ficar mais fácil compreender. Então, esse quadro está dizendo para a gente duas coisas. Lá embaixo agora, ó, ainda doente. E do lado direito, vermelho, humanos. 100% saudável e harmônico. Olha que interessante, estamos falando de saúde e doença, tem alguma coisa a ver aqui. Tá vendo? Tudo que está verdinho, e a Grace até falou para mim, porque você não colocou essa cor? Por que você deixou o vermelho do lado de cá? Aí depois que eu fiz isso, falou, é verdade, né? Mas tudo bem. Então, ainda doente é tudo que está verde. O que está curado é o humano, o verdadeiro humano. E aí nós vamos entender por quê. Então, você tem vivência, você tem um propósito, você tem a necessidade básica e a conclusão. Então, quando você pensa no físico, a vivência é o quê? Sensorial, não é? A vivência do físico são os 5 sentidos. Ele vive por causa dos 5 sentidos. Imagina se você não tivesse nenhum dos sentidos. Não tem vivência alguma, não tem tato, não tem paladar, não é? Não tem visão, não tem audição. E aí? Então, a vivência é os 5 sentidos. Vamos correr para o lado, porque vai ficar mais fácil entender do que eu descer e depois para lá. Lá no emocional, que está dentro do psíquico, a vivência é o quê? Emoções e sentimentos. Separando as coisas. Emoções e sentimentos são coisas muito diferentes. Em algum momento nós vamos falar nisso detalhadamente. Então, a vivência do psíquico no emocional, emoções e sentimentos. Quando você anda um pouquinho mais no mental dos desejos, que ainda tem emoção e sentimentos, já existe um pensamento e racionalidade. Está começando a trabalhar os pensamentos de uma forma mais racional. É uma evolução. Quando você vai para o mental puro, já é um nível de humanos, é uma inteligência ativa que é a vivência. Ou seja, enquanto o físico, a preocupação nossa é com o sensorial, né? É o que eu estou vendo, é o que eu estou pegando, é o que eu estou comendo, é o que eu estou bebendo, é todo esse aspecto. Quando você chega lá no mental puro, a preocupação básica é uma inteligência ativa. É uma inteligência para ser usada, né? E no espiritual? Bom, no espiritual é um nível maior ainda. Depois da inteligência ativa, ele tem a consciência desperta. E ele sabe ouvir a voz interior. Ou seja, mesmo encarnado, ele já desenvolveu isso e ele consegue ouvir aquela voz interior que nós tanto falamos aqui. A voz da consciência, a voz da essência. Então, só para a gente entender os níveis de evolução. Quando a gente pensa no propósito, qual é o propósito do físico? É crescer com saúde e segurança. É isso. E no emocional? É relacionar-se. São as emoções, tem que se relacionar. Para você ter emoções, tem que se relacionar com a natureza, com a vida, com as pessoas, com tudo. É o relacionamento. E no mental dos desejos? Ainda é a busca do prazer. Então, apesar de você ter na vivência pensamentos e racionalidade, a busca do prazer é muito forte. Ainda é o nível de doente, pensa nisso. E no mental puro? Já mudou. Ele já quer compreender-se a si mesmo e ao mundo. Opa! O propósito mental o propósito psíquico de um mental puro, no nível de propósito, já é compreender-se a si, autoconhecimento. E também entender a vida, o mundo. Olha a diferença. Se você for para o espiritual, é alcançar a unidade. O que é alcançar a unidade? No nível de amor. Porque o amor é a unidade, né? Predita por nós aqui, pelo Paulo, por Jesus, e nós falamos disso aqui. Né? A unidade da lei, a maior lei. Então, ele quer alcançar isso, ele busca alcançar isso. E a necessidade básica? Qual a necessidade básica deles? Do físico? Sobrevivência. É isso que é. A gente, se for pensar só no físico, o que interessa é sobreviver.
Mas e o do emocional? Não é só sobreviver. Ele quer ser amado e amar, no nível emocional. Isso é importante, no nível emocional, ser amado e amar. E no mental dos desejos? Sempre prazer e satisfação do ego. Então, prazer e satisfação do ego. E no mental puro? Conhecer e organizar a realidade. Olha que interessante. Conhecer e realizar a realidade. Isso é necessidade básica. Então, conhecer a realidade passa a ser uma necessidade depois que o espírito percebe que tudo quase que existe nesse mundo é ilusão. Eu já falei disso para vocês, da ilusão do mundo. E a ilusão do mundo não é porque a gente vive, não é isso. Porque o mundo material é uma ilusão porque ele é passageiro. Então, conhecer a realidade é conhecer o plano espiritual e organizar esta realidade de acordo com o seu nível evolutivo. E para o espiritual, aí já chega, a necessidade básica dele é ser um co-criador da vida. Olha o nível. Já é um co-criador, ele já quer trabalhar em prol da humanidade, da fraternidade e criar. A conclusão é que no físico a conclusão é segurança. O que a gente quer é segurança, em todos os níveis. Vocês, quem conseguiu ver o vídeo do medo, fica fácil compreender que em tudo na vida a gente está preocupado com a segurança. A segurança da família, a segurança da saúde, a segurança do dinheiro, a segurança da aposentadoria, a segurança da emoção, a segurança do casamento. É tudo, é sempre isso a preocupação, porque essa é a conclusão básica do físico. A conclusão é isso que ele quer na vida. E do emocional? Amor próprio, autoestima, assertividade, capacidade de suportar as frustrações. Essa é a conclusão do emocional. É esse aprendizado maior que precisa ser feito. Capacidade de suportar as frustrações. Coincidentemente, foi justamente o que eu falei, né? Não foi combinado, né? Mas que me chamou a atenção pouco antes de começar, é essa capacidade de nós suportarmos frustrações, e começa quando, gente? Desde criança. Então, se ao nosso filhinho, nosso parentezinho lá, pequenininho em casa, tem algum conflito, ou quer um brinquedo, não pode pegar, não pode fazer. Então, nós não vamos deixar que a criança entenda. Tá, arrumou um desentendimento com um amiguinho, por exemplo, vamos deixar que ela entenda que aquela situação ali não foi a mais favorável, mas que pode se reverter de alguma forma. Vamos estimular a se apaziguar, a entender as dificuldades, né? Deixar essa frustração, que a pessoa entenda e aprenda a como resolver isto. E isso vai trazer o quê? Uma maturidade, aprendizado, equilíbrio, né? Então, confirmado aí que faz parte desse processo de cura e de amadurecimento, né? Realmente a gente não combinou porque eu não sabia todos os detalhes do trabalho, mas quando vocês olham para esse verde, vocês vão ver aqui nas conclusões coisas que precisam ser aprendidas pelo ser humano. E nós, na condição de parentes, de pais, de irmãos, o que for, nós temos a responsabilidade de explicar essas coisas. Existe no grupo do AA, que nós tivemos a oportunidade de frequentar uma época, chegamos até a fazer palestras lá, algumas leis muito importantes, e uma delas que eles falam é: o ser, enquanto não aprende a se contrariar, ele não evolui. Se contrariar. Por quê? Porque conflitos, né? É contrariar o que é seu desejo. Então você tem aqui mental dos desejos. O que é? Busca do prazer. Ok. Você vai buscar o prazer sempre, ou você vai aprender a se contrariar? Porque senão você não sobe de nível. Você vai ter capacidade de suportar as frustrações quando? Quando você aprendeu que na sua vida você teve não. E teve uma explicação para isso. E você ficou chateado, e você ficou com raiva, mas teve um não. E não. Então, esse tipo de frustração é fundamental no processo de evolução do espírito. Às vezes, muito difícil para nós compreendermos. Por quê? Porque nós também não queremos suportar as frustrações. Esse que é o ponto. Né? Às vezes, nós somos pais e nós mesmos não queremos ter frustrações, não queremos esse aprendizado.
E aí fica complicado, e aí nós estamos doentes, né? E aí, no mental dos desejos, no psíquico, nós temos o falseamento da realidade e adequação a ela. Isso é importante. O que é o falseamento da realidade? É o que o mundo está vivendo. Nós falamos muito do parecer, que uma grande doença é o parecer. É o materialismo, mas também é o parecer que eu preciso mostrar. Então, esse falseamento da realidade é algo que nós, nesse mundo, estamos nos adequando. Isso é uma doença. Quando você vai para o lado do mental puro, é transformar a realidade. Você já está no nível que você trabalha transformando a realidade. E no espiritual, conhecimento do propósito da vida e a paz interior. Esse quadro tem muita informação, eu entendo, ele é importante, vocês podem ler com calma, ler de novo, mas eu queria passar para o próximo, que é o mais importante sobre a cura, mas quem quiser depois tirar uma dúvida, perguntar, compreender, nós estamos abertos, eu e a Grace aqui tranquilamente, tá? E comentar também. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver horas aqui. Não, tudo bem. Eu vou dar aí uns 5, 10 minutinhos, se alguém quiser comentar alguma coisa até aqui, para a gente passar para frente. José, Sim? deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui. Desses 3 verdinhos que estão aí, o mais complicado hoje, que está pegando mais hoje, seria esse mental desejos? Pelo mundo atual hoje. Pensa assim, se você pensar no mental dos desejos, você vai encontrar em todos os 4 itens, que é a vivência, o propósito, a necessidade, baixa conclusão, você vai encontrar em todos eles o quê? Aquilo que que é o retrato do mundo atual, principalmente o mundo atual. Você pensa no falseamento da realidade, a adequação a ela, é o forte da nossa geração. Prazer e satisfação do ego, não tem discussão. Busca do prazer também. E um nível de pensamento e racionalidade, mas não é aquele pensamento e racionalidade tão vamos dizer assim, tão desenvolvido. Ele é muito voltado para a intelectualidade, num certo nível de grupo de pessoas. E ele é importante, mas ele não é algo que te vai garantir uma evolução espiritual, vai te garantir uma evolução mental, né? Que é diferente. Porque se você olhar a inteligência ativa, é outro nível. Nós vamos entender isso no próximo quadro. Mas esse mental dos desejos, e só está separado emocional e mental dos desejos só para nível didático, porque eles estão juntos aí, é claro. Né? Exato. Mas é mais ou menos isso. Você olha para cada linha dessa, você vai tirando a foto do mundo e vai encaixando aqui. Até pela questão até da maior doença do mundo. Particularmente, eu consigo ver nesses 2 até do meio, até o emocional e o mental. Relacionar... Você fala do emocional? Exato. Exatamente, porque, na verdade, vamos dizer assim, o mundo emocional, o que ele quer, né? E aí nós podemos dizer assim, em geral, o que ele quer? Ele quer se relacionar, porque ele precisa se relacionar. E ele quer ser amado e amar. Isso é o que a gente quer. Isso é diferente. Mas o mental dos desejos faz isso mudar para eu quero amar e ser amado, mas eu não sei o que é ser amado e nem sei o que é amar. Então eu vou buscar o prazer e satisfação do ego. Exato, exatamente. Tá? Eu Exato. quero me relacionar, mas desde que eu me dê prazer. Exato, exatamente. É porque às vezes, na hora que você estava falando, eu falei, pô, eu acho que esses 2 no meio tem mais. É o que está pegando hoje em dia, é o que parece. Depende, né? Depende vamos assim dizer, da tribo, né? O físico, de repente. O Ricardo, Oi. em relação a esse relacionar, veja só, eu estou hoje muito com essa na minha cabeça, tanto que eu fiz esses momentos, é uma grande dificuldade que eu vejo no nosso mundo atual, na vivência atual, é exatamente esse relacionar-se. Porque como está difícil, né? A gente está enganjado, inserido no contexto, né? Onde que tudo ocorra ali de acordo com como a gente quer. Então, sempre vai ter aquele que puxa o tapete, aquele que bate de frente, sabe? Que te contesta, que mesmo você estando com razão, mas vai ter que sempre ter alguém
que vai jogar areia, né? Aquela coisa, né? Então, como é difícil, e qual é a nossa postura? Nós vamos nos isolar? Não, não quero conviver. Você que trabalha lá na GE, não vou mais trabalhar com aquele pessoal, porque o pessoal não pensa exatamente como eu, não atende todos os meus quesitos. A gente não pode se isolar do mundo, nem se afastar das pessoas. Não tem como. Então, quando temos um problema de relacionamento, aí entra o QE, né? O nosso coeficiente emocional e o coeficiente de não usar só o QI, né? Como que se fala? De inteligência, mas o emocional, a gente saber se adequar às situações, né? Sendo favoráveis ou não. Exatamente. Inteligência emocional, né? Para saber sair de qualquer tipo de situação sempre da melhor forma possível. Você bateu numa coisa que me chama muita atenção no ser humano, na nossa vivência atual, esse relacionar-se, esse emocional. Muito boa sua colocação. E agora está mais complicado ainda, pós-pandemia, guerra, essa coisa toda aí, o pessoal fica mais... Né? Tá muito complicado. E quem está sofrendo muito, sabe quem que eu percebo? As nossas crianças. Exato. As nossas crianças estão sendo bombardeadas e como nós estamos educando essas crianças? Como a gente está ensinando as crianças a conviverem nesse mundo de relação tão difícil? Vamos afastar essa criança, tirar do contexto de convivência, ficar só dentro de casa comigo, ou vou ensinar essa criança, né, a se aproximar, a se posicionar com assertividade, né, dentro do meio que ela vive, né, para aí sim crescer um adulto equilibrado. Perfeito. Um adulto se posicionando diante da vida, né? É isso, né, gente? Se a gente olhar a nossa vida, se a gente analisar, é o retrato que nós estamos vivendo. Essa questão também de parecer ser. As pessoas hoje em dia nem estão querendo tanto ter, porque não pode, muitas vezes não pode mesmo, né? Não tem condições de ter tudo aquilo que quer. Mas se parecer, que já está se tornando um hábito, né? Você vê pelas redes sociais. A pessoa projeta, né, uma persona ali que é totalmente real, mas ela se satisfaz com aquela imagem que parece que é aquilo, né? Vou voltar aqui para o Rui. Mas quando a gente fala mesmo do emocional, existe duas coisas aí, que é o relacionar-se, ser amado e amar, que é um propósito e uma necessidade básica. Então, se você pensar que ser amado e amar é uma necessidade básica, a gente sempre quer isso, mas a gente não sabe como fazer, porque a gente busca no ego e no prazer. Mas se a gente aprender na vida algumas coisas pequenas, a gente evita muito de sabores. Então, a gente vê na vida muitas situações de divergências, de brigas, de confusões, por coisas muito pequenas. Isso é muito comum. Quando, às vezes, um direcionamento de um ou de outro, no sentido de um nível de afeto mínimo, quebraria tudo isso, mas as pessoas não fazem, porque a necessidade básica de ser amado e amar não está de uma forma correta na vida das pessoas. Ele está na fase do prazer. Ele acha que esse é o processo. Então é isso. Mais alguém? Existem algumas coisas que são básicas na vida. Nós estamos falando de saúde e doença. Para a gente entrar no que é a prescrição, entender uma coisa básica. Coisas básicas da vida, do dia a dia de todo mundo. Arrumação em geral, em tudo. Onde você trabalha, na sua casa, na sua cama, no seu guarda-roupa, na sua mesa, todo lugar. Arrumação em geral. É uma coisa básica.
Higiene é uma coisa básica. Finanças, administrar o tempo, conversando com as pessoas, argumentando. Isso são coisas que acontecem com todo mundo, em todo instante. Né? Em todo instante. Só que a gente tem problema com isso. A gente tem problema com arrumação. Às vezes a gente tem problema com higiene da casa, do local. Né? Aqui no Brasil é mais fácil cuidar do corpo, porque já é um costume das pessoas tomarem um banho por dia, pelo menos, ou até 2, algumas pessoas até 3. As finanças é complicado para todo mundo. Administrar o tempo também é terrível. E as conversações, as argumentações sempre são de nível de achômetro, porque a gente está no fundo da caverna, então eu acho isso, eu acho aquilo, e aí aquilo pode gerar uma discussão, pode gerar um problema. E aí nós estamos falando de quê? O que está faltando aí? Disciplina, a palavra é essa, disciplina. E disciplina, dentro das virtudes que a gente vai ter que estudar, é a virtude primeira, é a basicona, é aquela que sustenta todas as outras que vêm pela frente. Então a gente fala assim, poxa, mas não é fácil. Como é que eu vou fazer o mais complexo, que é o autoconhecimento, que é me curar, que é entender várias coisas, se isso aqui que é o básico eu não faço? Pois é. A gente precisa sair do loop da ignorância, cultivar a saúde, a harmonia dos 3 tesouros, buscar o autoconhecimento, atrever-se a mudar, desenvolver a vontade, ter objetivos mais elevados na vida, isso é fundamental, desenvolver o discernimento, etc, etc. Olha que listinha. Mas nessa listinha toda, se você pensar nesse item aqui, objetivos mais elevados, já vai te ajudar com quase todos os outros, porque ele vai puxar muita coisa. É se buscar. Vocês estão aqui numa sala de estudo, buscando compreender, e eu também, a Grace, todo mundo buscando compreender um pouco mais. Isso é fundamental, porque isso vai puxar outras coisas. Na medida que você aprende o espiritismo, tem coisas que você não aceita mais na tua vida. Isso é fundamental, mas não resolve tudo. É preciso. Então, quando a gente fala de cura, a gente está falando, e quem viu o vídeo vai lembrar, se viram recente ou se viram depois, mas quando a gente fala de cura, a gente está falando de cura de que doença que nós estamos falando? Já que nós falamos da maior doença do mundo, quando a gente fala de cura, a gente está falando de qual doença? O que vocês acham aí? Deixa eu fazer só uma pergunta. O Carlos Eduardo caiu aqui. Ô, Carlos, você caiu aí, né? Te coloquei aqui agora. Então, a pergunta que nós estamos falando aqui é, quando a gente fala de cura, e a gente falou anteriormente a cura, a maior doença do mundo. Quando a gente fala de cura, de que doença nós estamos falando? O que vocês acham? Ok. Então, quando a gente está falando de cura, de que doença nós estamos falando? Na verdade, nós estamos falando de todas doenças do universo. Olha só. Não estamos falando de cura de doenças minha, sua, do planeta. Não, é de todo o universo, porque são leis. São leis. Isso é muito importante a gente compreender. Existe uma prescrição para essa doença? Existe. Existe. Né? Mas, para a gente tomar esses medicamentos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 medicamentos. Cada tirinha dessa é um remédio. Para a gente tomar esse medicamento, nós precisamos compreender um pouco, inicialmente, a dança da vida. Sem compreender isso, nós não vamos partir para lugar nenhum. Vamos ficar patinando, que é o que a gente faz. A gente está patinando há milhares de anos, né? Na ignorância, no fundo da caverna, que nós vamos falar disso muito no segundo semestre ainda. Mas a dança da vida, lá no vídeo, quem não assistiu, eu vou falar aqui, ela se dá por 2 movimentos. Né? Então, pensa simbolicamente, vamos falar de uma dança simbolicamente. Então, quando você faz uma dança, você pensa em 2 parceiros, você e alguém. Um homem ou uma mulher, 2 pessoas, vamos pensar. Então, a dança da vida é você dançando com a vida. E a vida te chama todos os dias para essa dança. Por que ela te chama? Porque é importante. Ela tem coisas a te dizer. A vida tem muita coisa para falar para você.
mas você também tem coisas para dizer à vida. Porque a vida necessita saber quem é você. Quem é você? Para ela te dizer alguma coisa, não é? Quando você vai conversar com alguém, quando você vai se relacionar, você diz alguma coisa para a pessoa partir para uma conversa. De que assunto? Quem é essa pessoa? Que eles fala português ou só fala, né, russo? Fala inglês? Então, a vida precisa saber sobre você. Então, sempre você vai fazer o primeiro movimento. Faz parte do processo que você faça o primeiro movimento. E a gente usa como símbolo um pêndulo. Então, pensa que o pêndulo é um símbolo dos movimentos da dança da vida. Então, a dança da vida tem movimentos e o movimento é pendular. E o que significa isso? Significa que você começa a sua vida fazendo os seus movimentos. E os seus movimentos é puxar o pêndulo. E quando você puxa o pêndulo, significa que você puxa de acordo com o quê? De acordo com isso aqui, ó. De acordo com o que está aqui. Em que nível você está? Em que quadro você está? Qual dessas competências você tem? E aí você puxa o pêndulo. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer prazer e satisfação do ego, significa que você é egoísta. Pode ser muito, pode ser médio, pode ser extremamente egoísta, né? Mas aqui eu estou falando do exemplo que eu dei no vídeo, que é o egoísmo. Tem uma lista de vícios. Os vícios são enormes. Mas a gente vai pegar um como exemplo, o mesmo que está lá. Então vamos pensar. Você é uma pessoa egoísta e eu poderia dizer, sem dúvida nenhuma, que todos nós que estamos aqui somos egoístas. Faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso nível. Pode ser mais ou pode ser menos, não importa. Então você vai fazer a dança da vida, a vida espera você puxar o pêndulo. Ela começa a te observar no dia a dia, nas suas decisões, nas coisas que te impactam emocionalmente, nas coisas que você tem que se relacionar. Olha, aquele quadro vai se encaixando aqui. Então ela olha e fala, olha, aquele ali é um nível tal. E como eu estou falando só de egoísmo, ele vai dizer, olha, aquele ali é muito egoísta. Né? Ela identificou, muito egoísta. Identificou. Tá bom. Você faz seu movimento, você puxa, você vai vivendo no seu egoísmo, vai vivendo o seu egoísmo. Mas tem um momento que a vida tem que dar o passo, dar a resposta. Tem que dar o passo dela. Você tem o seu passo e a vida tem o passo dela. Né? Você deu o seu passo. No seu primeiro movimento, você puxou o pêndulo. Você pode puxar um pouco, puxar muito ou puxar demais. Não importa. É o seu nível. Você puxa. Mas tem um momento que esse pêndulo vai para o outro lado, e que é o momento que a vida precisa te responder. É tudo simbólico, gente, porque isso pode acontecer de várias maneiras. A vida pode responder imediatamente, na mesma encarnação, no dia seguinte, daí um mês, daqui 10 anos, ou pode ter uma resposta numa outra encarnação. Não importa. Não importa. Mas eu estou colocando aqui de uma forma simbólica, em que o momento, esse pêndulo, você vai ter que soltar. Soltar no sentido que você precisa liberar o pêndulo para a vida pegar o pêndulo e entender. Olha, o pêndulo foi soltado com uma força de 10. Bom, 10, ó, tudo simbólico. 10, a vida olha, o pêndulo foi lá para o outro lado e bateu no 10. Estava aqui com 10, foi lá para 10. A vida para o pêndulo e fala, bom, eu preciso dar um recado para essa pessoa devido a essa situação que está aqui. Então, esse é o processo. E a vida, diferente de você, que tem um passo, e um movimento, a vida tem dois. A vida sempre vai ter dois movimentos. Né? O primeiro movimento da vida é sempre te dizer um recado para o seu crescimento espiritual. Sempre te alertar. E esse alerta acontece de várias maneiras diferentes. Por acaso você vai numa casa espírita, você vai numa religião, você pega um livro, alguém te dá um conselho, alguém fala com você. 1000 coisas acontecem na sua vida, mas você tem que estar atento, porque pode passar tudo despercebido também, tem esse problema. Mas se você é uma pessoa que está buscando, né? Se você é uma pessoa que está buscando, tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, pensamento e racionalidade, compreender-se a si mesmo e ao mundo. Você está buscando se relacionar e querer compreender o mundo, você está indo em processo. O que acontece? Você vai começar a entender que precisa ter mais alguma coisa na vida além de prazer, disso. Não, peraí, tem algo mais. E todos nós que estamos aqui, com toda a nossa imperfeição, nós já percebemos isso, que nós queremos algo mais da vida. Nós queremos algo mais. E a vida, que bom. Então, a vida vai te dar um toque
e vai dizer para você assim, ó, o pêndulo pendula para lá e para cá. Durante todas as encarnações, ele vai para lá e para cá. Você puxa para lá, vai para lá, a vida devolve a resposta para você, e ela diz assim, olha o centro. Ela sempre vai dizer para você, olha o centro. Né? Isso é simbólico, hein? Olha o centro, olha o centro. O que é que tem no centro do pêndulo? No centro do pêndulo estão os arquétipos divinos. O que são os arquétipos divinos? São as grandes leis, o amor, a justiça, né? Aí debaixo da justiça você tem bondade, misericórdia, você tem o karma, aí você tem a beleza, você tem o que é belo, você tem a ordem do universo. Então são várias leis. Aí você, debaixo desse, você vai começar a encontrar o quê? Fraternidade, a bondade, né? A solidariedade, o altruísmo, as virtudes. Aí começa a aparecer as virtudes, que é o nível, vai chegando para o nosso nível aqui, as virtudes. Tudo isso é o centro. Que centro? É o caminho reto. São os arquétipos divinos. E a vida vai arrumar um jeito de te dar esse recado. Como é que ela te dá esse recado? Bom, se você quiser. Ela não vai violentar ninguém, se você quiser. E se você tiver um mínimo de preparo para perceber as intuições, as amizades, as coisas que existem no mundo que sejam boas para você, que te despertem, que te ajudem a se equilibrar e se harmonizar. E todo mundo sabe quando isso acontece. A não ser que a pessoa está tão perdida que ela não dá a mínima para isso e a vida não consegue falar com ela através desse primeiro movimento. É o primeiro movimento. Mas tem o segundo movimento da vida. E esse segundo movimento, todos vão escutar, mas não vão entender a maioria. E que movimento é? Ela diz, agora receba o karma. Olha que interessante, receba o karma. Eu te dei, olha o centro, e receba junto o karma. Se você olhar o centro, o karma vai diminuir. Vai ter o karma, mas vai diminuir. Se você não olhar o centro, o karma vai ser sempre pesado. Então vamos pensar, uma pessoa egoísta, estamos falando de egoísmo. Muito egoísta, a vida agora está na hora do meu movimento. Ela diz, olha o centro. Você, ó, tá nem aí, você nem sabe disso, não quer nem saber, não entende nada disso, não passa por você. A vida, então, toma o karma. Qual seria esse karma? De uma pessoa que é muito egoísta, para ela aprender que aquilo não é bom. Que seriam coisas assim que a gente poderia sugerir, né? Por exemplo, uma perda muito grande, por exemplo, uma humilhação, uma miséria, uma deficiência. São coisas que faria abalar a pessoa através do sofrimento. E aí percebe que é o pêndulo para lá e para cá? Daí você pode chegar a algumas conclusões assim, bom, mas muitas pessoas sofrem e blasfemam, reclamam, diz que é injustiça e fica com raiva e faz besteira. E aí? O pêndulo pendula. E vai pendular. E vai pendular. E olha o karma. E olha o karma. E olha o centro. E olha o karma. E a pessoa pode levar muitas encarnações para dar o primeiro clique que vocês todos que estão aqui estudando já deram, porque estão querendo algo mais. Gente, vocês pensam que isso é pouco? Não é. A nível de crescimento, de evolução, isso é muito. É muito. Mesmo que a gente não tenha dado o primeiro passo fundamental, isso já é importante. É a antessala, coisa que a maioria das pessoas desse mundo nem fez. Estão indo. Só acredita no corpo. É só isso, não tem espírito, não tem nada disso, não existe. Que conversa mole é essa que você está falando aí? E aí parece que não tem fim, né? Você pensa assim, bom, se essa pessoa nunca entrar nessa compreensão, vai ser assim, o karma e toma, e é. Mas tem fim? Claro que tem, porque tem uma cura, porque a pessoa não aguenta. O processo chega no exaustão. E aí? Vamos para a cura. Como é que a cura funciona? Bom, eu falei, tem as tirinhas aí. As tirinhas é como se fossem medicamentos que você vai tomar em momentos diferentes e na hora certa. E quando você fala de dança da vida, você pode pensar também como simbólico uma dança de um balé. Imagina um homem ou mulher fazendo os passos de um balé. Coisas básicas para você dançar balé. Eu nunca dancei balé, mas tem coisas básicas que eu sei sem ter dançado. Por exemplo, ter o corpo
firme. Ter uma perna firme, né? E estabilidade, equilíbrio. Vocês já viram um homem dançando balé, quando ele pega a mulher e dá a volta, roda? Se ele não tiver equilíbrio, o que acontece? Se ele não tiver força no braço, força nas pernas, é básico. Uma pessoa que não tem essas coisas básicas, ele não segue. Ele não segue. A disciplina, nesse caso aqui nós estamos falando da disciplina. A disciplina funciona como o quê? Como se fosse aquela coisa básica para começar o processo das virtudes, de buscar as virtudes. E aqui, no caso da cura, existe uma coisa que se chama estabilidade. Pensa na estabilidade da dançarina e do dançarino de balé. Quanto de estabilidade precisa para fazer uma dança? Agora volta para cá e pensa na estabilidade a nível, né, de desenvolvimento, de evolução, de iluminação. Qual é a função da estabilidade? Ou equilíbrio? É o básico ou fundamental para o início dos movimentos da dança. Até aqui, a dança da vida, a dança do balé é igual. Né? É igual. Isso é básico. Mas quando você vai para o conceito, que é o conceito nosso de cura das doenças e de todas as doenças, o que é estabilidade? Estabilidade é clareza de visão. Ver além do medíocre. Medíocre, que é usado como uma palavra pejorativa, mas não é. Medíocre é o médio, ou seja, ver além do que as pessoas médias veem, né? Além. Senso de criticidade. É o que a Grace fala muito aqui, senso de criticidade, senso crítico, né? A Cíntia, que está um pouco ausente aí, ela fala, não, você vai falar de senso crítico de novo? Eu falei, não tem como não falar. Como a gente não vai falar de uma coisa que a gente não desenvolveu ainda? E o que é senso crítico, nós vamos falar lá na frente e dizer o que é senso crítico, é isso. Como é que desenvolve? Como é que faz? Nós vamos falar disso tudo. Discernimento sobre os movimentos da vida. Isso é estabilidade. Sem esse começo, que já não é fácil, você não desenvolve os outros. Não desenvolve. E aí você tem a linha do sobrevivente e a linha do humano. Aqui eu fiz certo, né? A corzinha aqui tá boa, devia ser a mesma cor, né? É muito interessante. Deixa eu ver a hora. A Grace está falando para não puxar muito. Não, é assim, eu vou terminar a estabilidade, tá? E a gente vai parar, vamos para a próxima aula, porque eu acho esse assunto extremamente importante para nós. Gente, nós estamos falando da cura das nossas doenças psíquicas, físicas, todas, tá? Aí como é o sobrevivente? Como é o sobrevivente nesse nível estabilidade? Ele não consegue ver além de sua sobrevivência ou interesse pessoal. Raramente sai da sua bolha de sobrevivente. E muitas vezes, quando sai, ainda continua com interesse pessoal, negociando com a divindade. Então, ele está dizendo o que para nós? Olha, um sobrevivente, ele só vê o que o médio, até abaixo do médio, vê. Só isso que ele vê. A sobrevivência é o egoísmo, é querer as coisas, ter as coisas, é cada vez querer mais, é o interesse pessoal, né? E quando ele consegue ver alguma coisinha a mais, o que ele faz? Continua com o interesse pessoal forte, ainda na religião, ele usa a religião, né, para negociação, para negociar com Deus. E a gente está vendo isso na vida à torta e direito, tentando negociação com Deus, usando a palavra de Deus de uma forma equivocada, né? E o humano? Bom, o humano é aquele que já tomou esse remédio e já desenvolveu essa tira. Ele já desenvolveu isso. Então ele diz assim, o humano, ele sempre se vê como um aprendiz honesto da dança da vida. Então ele sempre sabe, eu estou aprendendo, sempre aprendendo. Ele busca aperfeiçoar o pêndulo sempre na direção do repouso, do centro. Então ele já entendeu que existe um centro e que ele tem que trabalhar para ir para esse centro, desenvolver as virtudes. Discernimento e criticidade dos movimentos como bailarino em busca da perfeição. Então ele já desenvolveu a criticidade, está desenvolvendo o discernimento, está desenvolvendo as virtudes, então ele já tomou essa tira, esse remédio. Então ele já está preparado para quê? Para os próximos passos, não é? Nós não vamos seguir mais. Eu acho que foi ótimo que a gente fez hoje aqui,
E a gente não tem problema de terminar na aula que vem, sem nenhum problema, para fazer devagar. Eu vou pedir tem muitas informações para a gente pensar, para ler, ouvir a gravação. Isso, né? você já vai falar. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Eu vou pedir um favor para vocês muito grande, porque eu falo para vocês, gente, esse assunto não é o mais, mas é um dos mais importantes que nós temos aqui no nosso curso. Não é o mais, mas é um dos mais. Eu sugiro vocês olhar o vídeo 4, que é o vídeo da cura, de novo, com calma, pegar essa lista, ler, refletir, gasta um tempinho. Na próxima aula nós vamos fechar esse assunto aqui. Vamos aqui. Deixa eu parar a apresentação. Tudo bem. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma sugestão? Alguma coisa que não ficou muito clara? Deixa eu mais para cá. Voltei? Ô, senhor. Meu microfone e minha câmera estavam desabilitados, e agora você parou de compartilhar, voltou. Eu estava até escrevendo no chat. Não entendimento, não, tá até bem claro o que você está falando, Ruela. O grande ponto é que são muitas informações ao mesmo tempo para processar. Então, assim, eu já assisti o vídeo várias vezes, mas não com essa lista em mão. Então, agora eu vou assistir com a lista para poder fazer a correlação, porque, de fato, é muita informação. Está vindo numa sequência, não está difícil de entender, mas é bastante informação nova, entre aspas, para poder absorver. O máximo que a gente puder absorver, nesse caso, é melhor, né? Uma coisa importante que você falou com a lista na mão, porque agora eu mandei no PowerPoint. Então, você consegue imprimir. Exatamente. Entendeu? Então, para todo mundo saber. Como eu mandei todo o material e essa lista, essa cura está lá, e aquela outra lista também está lá, dá para imprimir esses 2 slides, olhar o vídeo de novo e olhar esse da cura, essa prescrição, com calma. Gente, esse assunto é um assunto que não foi tirado, eu sempre falo assim, não foi tirado debaixo do braço, não. É um assunto que foi analisado, investigado muito profundamente, com a cultura oriental, dentro do espiritismo, com alguns trabalhadores da doutrina espírita que fazem livros e palestras. Foi se trabalhando, levou um tempão para chegar a uma conclusão. Aí você pega essa conclusão e começa a checá-la com outras coisas para ver se não tem um furo. Então, assim, é um assunto importante, ele é fundamental para nós. Sugiro gastar um tempinho com ele. Então, eu sugeri para ele que eu estou acompanhando, por exemplo, eu já vi também várias vezes o vídeo, mas agora me chamou a atenção, hoje, mais ainda, a questão do pêndulo, dos arquétipos ali no centro, os arquétipos divinos, todas aquelas virtudes, né? Eu falando, nossa, como a gente tem que ter atenção para esses arquétipos, né? E o que nós estamos buscando. Porque eu penso que essa aula, esse vídeo hoje, está dando dicas assim, fundamentais para o nosso equilíbrio, gente. Para a gente fazer realmente dessa criticidade, de não é se jogando para baixo, nem se menosprezando, mas de fazer uma autoanálise e ser a nossa grande jogada, a nossa grande chance da gente dar aquele up, ter essa ascensão, esse domínio sobre nós mesmos, né? De ter esse conhecimento e a partir do conhecimento, a gente ter uma melhor estrutura de se autoajudar. Então, isso eu dei um toque aqui para ele, porque são muitas informações e são interessantes, então é bom a gente ir com calma, analisa semana que vem, façam isso, anotem, escrevam, veja a aula, eu faço isso sempre, e vi aqueles pontos que chamam atenção, e isso também faz. Coloca, e a gente, sabe a dica que eu deixo para vocês? Eu falo tudo quando eu ouço aqui, ou em palestra, ou em livros, eu estou lendo o Missionário da Luz, do André Luiz, por exemplo, eu li o capítulo sobre o sono. Então, falando para ele a importância da gente se preparar para dormir,
e tudo mais, depois vou compartilhar até com vocês isso. Então, tudo que eu vejo, eu pego e penso o seguinte, como posso colocar isso na minha vida? Não quero só entender, saber que como funciona, como é que é ou não é, mas como eu posso colocar na minha vida e que benefício vai trazer para mim. Isso é uma coisa interessante que a Grace falou, porque essa tabela que vocês estão vendo, tudo, olha, o curso, gente, ele vai se encaixando uma coisa na outra, tá? Vai se encaixando. Então, essa tabela fala, por exemplo, de senso crítico e discernimento. Tá bom, mas a gente sabe o que é isso? De verdade? Lá na frente, quando a gente entrar na mente, nós vamos falar o que é o senso crítico, como que desenvolve, o discernimento, o que é, vamos falar. Tem aí memória. Vamos falar de memória? Vamos. Que memória que existe? Quais as memórias que existem? Quantas memórias existem? Como funciona? Vamos falar. Tem aí também inteligência. O que é inteligência? Vamos falar. Então, as coisas vão se conectando. Então, se a gente se perder numa coisa básica, que é essa tabela, que se a gente ver o vídeo de novo com calma, ler direitinho, a gente vai entender, talvez fique com dúvida de compreensão dos conceitos, porque às vezes a gente tem um conceito sobre uma palavra, por exemplo, inteligência, que é muito equivocado. Com intelectualidade, se confunde, com esperteza, com agudeza mental, são coisas diferentes. Então a gente vai encaixar isso e vocês vão ver como a coisa se encaixa bonito lá na frente. Quando a gente junta Jesus, Platão, né? Vai juntando isso aí, vai ficando interessante. Mas é importante não ficar com muita dúvida e tirar as dúvidas e fazer um esforço de tempo em cima disso. É isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa, gente? Eu acho só importante, Ruela, 3 pontos hoje que chamou bastante atenção, fiz bastante anotação até. O quanto egoísta ainda somos, né? Muito. Mas chamou bem atenção isso. Dentro desse pensamento do egoísta, como a gente faz tudo com interesse pessoal ainda à frente, né? Por mais que você fale que não, você vai ver, tem o interesse pessoal ainda, e bem latente, né? E o início, né, o despertar do senso crítico. Quando você falou do chamamento, do despertar, para mim foi um alerta aqui para o senso crítico. Eu já tinha conversado com você anteriormente sobre o senso crítico, você falou, calma que vai chegar. E vai chegar de fato, né? Então, é bem interessante porque as coisas vão se ligando e uma coisa vai puxando a outra, e aí, se você realmente perder o fio da meada, vai ficar complicado de entender lá para frente. É isso. Uma coisa importante aqui quando a gente pensa assim, egoísmo, né? Mas você pensa assim, você acorda de manhã e vamos tirar o aspecto de paternidade, porque esse é o aspecto que a natureza te força a quebrar o seu egoísmo de alguma maneira. E te cria um outro tipo de egoísmo que é a proteção da prole, né? Mas tudo bem. Tirando isso, você pensa que você acorda, vive a sua vida o dia inteiro, quase todo, em função de alguma coisa para você ou para sua família. Então, o egoísmo é uma coisa da natureza nossa ainda. E o interesse pessoal é muito, muito mais complicado. Lá no Livro dos Espíritos ele fala, olha, de tudo que existe, qual a última coisa que o espírito vai vencer? Não está falando de sobrevivente nem de humano, é um nível lá em cima, ele fala o interesse pessoal. Então, pensa em nível quase lá perto de Jesus para vencer uma coisa dessa. É aquela coisa, até nas coisas boas, né, espiritualizadas que a gente faz, nem que seja aquele, eu estou fazendo isso para eu evoluir, eu estou com interesse, né? Então, gente, então, ainda essas pessoas somos nós. Então, nós temos que ter essa consciência, né, e ir trabalhando em cima disso. Porque quando você tem essa consciência, te chama a atenção a necessidade de você ser, como eu sempre falo, minimamente que seja melhor. E é isso, e a gente consegue sim. Nós estamos aqui, né? Conforme ele falou, é o primeiro passo para a gente, que a gente já algo já está chamando a atenção, que tem algo a mais.
É interessante que quando você fala de consciência, despertar a consciência, lembrar sempre que a consciência desperta no contraste. E hoje nós falamos de um contraste na vida que a gente não gosta, mas ele é um despertador de consciência, que é a frustração. Aprender a lidar com a frustração é um despertar de consciência muito forte, que ajuda em processos conscienciais. Então, assim, a gente vai junto aqui. A gente vai junto aqui e vamos ver como é que as coisas vão se encaixando, tá? Ok, alguém mais para a gente fechar? Hoje algumas pessoas falaram para a gente que não ia poder participar, inclusive o nosso irmão Fred está doentado, também mandou uma mensagem. E vamos fazer nossa prece, então? Carlos, você quer ser eleito aí para fazer a prece, por favor? Podemos sim, com certeza. Então, vou convidar agora os irmãos a cerrar os nossos olhos, acalmarmos novamente nossos corações, entrarmos em sintonia, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Criador, nosso Pai, agradecermos esse momento de aprendizado, de estudos, de aprofundamento, nem que seja de forma superficial sobre a doutrina, pois ainda nos encontramos bem no início da caminhada e do entendimento. Agradecermos a Jesus, nosso irmão maior, nosso governador, nosso modelo, que nos deixou aqui o seu evangelho, que nos deixou aqui seus exemplos, que possamos nos espelhar, visualizando o seu exemplo, consumindo a sua palavra, deixada aqui por ele, para o nosso entendimento, para a nossa evolução, para o nosso direcionamento. Agradecermos aos nossos benfeitores espirituais e mentores, que estiveram e estão sempre conosco, que nos prepararam e prepararam o ambiente de cada um de nossas casas para recebermos hoje o estudo, o curso, aproveitarmos todos esses ensinamentos para conseguirmos, nem que seja de forma bem pequena, colocarmos um pouco disso em prática nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nas nossas vibrações, que possamos entender a importância dessa cura, a importância de aprendermos a amar, conforme nosso irmão Paulo citou, o amor é o único caminho, e ainda estamos bem no início do aprendizado do amor. Que Deus, que Jesus, que os benfeitores intuam sobre cada um de nós e que possamos ter uma boa semana, com bastante paz, bastante serenidade, bastante saúde e, principalmente, bastante entendimento de nossas ações com o próximo e com quem estiver ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Miné. Gente, obrigado então, a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa semana. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa noite, Zé. Boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos parando aqui a gravação. Pronto.